Acorde. Ninguém vai colocar sua vida em ordem por você. Nenhum conselho vai te salvar. Nenhum empurrão vai te levantar. A verdade é que o mundo não se importa se a sua mente está uma verdadeira bagunça. Ele vai continuar girando, e se você não agir agora, vai girar sem você. Quantas vezes você já sentiu que a sua vida está desorganizada, mas mesmo assim fingiu que estava tudo bem? Vai empurrando os dias, as decisões, os sonhos, esperando que algo mude por conta própria. Mas nada muda sozinho. O que está em desordem dentro de você vai continuar bagunçando tudo ao redor. O estoicismo ensina que o homem que não domina a própria mente é dominado pelo próprio descuido. E é exatamente isso que está te afastando da paz e da força que você busca. Pense na sua vida como uma casa. Se você não arruma, o pó se acumula. Se você não limpa, o ar pesa. E quanto mais tempo você deixa para depois, mais difícil fica respirar. A mente funciona da mesma forma. O caos cresce quando não é enfrentado. Os grandes mestres estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, sabiam que viver bem não é questão de sorte, e sim de ordem interior. Eles não esperavam por dias calmos para agir. Criavam calma em meio à tempestade. É disso que trata o vídeo de hoje. 8 regras estoicas para você colocar sua vida em ordem, limpar o que te atrasa e reconstruir o que te fortalece. Essas regras não são conselhos teóricos, são caminhos práticos para quem quer retomar o controle, silenciar a mente e agir com propósito. Se você aplicar ao menos uma delas hoje, vai perceber que a sua vida muda quando você muda a forma de pensar. Então, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Porque aqui a gente fala sobre evolução real, sobre o poder do silêncio, da disciplina e da mente firme. Eu quero que você comente aí embaixo. Qual é a área da sua vida que mais precisa de ordem agora? Seu tempo, suas emoções, seus hábitos? Escreva, reflita e se prepare. Porque o que vem a seguir pode ser o início da sua virada. Agora vamos direto ao ponto. Essas são as 8 regras estoicas para colocar a sua vida em ordem. 1. Não viva apagando incêndios que você mesmo provoca. A maioria das pessoas vive em modo emergência. Todos os dias há algo pegando fogo. Uma dívida atrasada, um prazo estourando, uma briga mal resolvida, um arrependimento, um erro repetido. Vivem correndo de problema em problema, como se o mundo estivesse sempre em chamas. Mas o que ninguém quer admitir é que, na maior parte das vezes, o incêndio começou dentro delas. Foram decisões impensadas, reações impulsivas, negligências pequenas que se acumularam até virar caos. E aí passam a vida tentando resolver o que elas mesmas criaram. O estoicismo chama isso de falta de consciência. É o hábito de agir antes de pensar, de se colocar em situações que poderiam ser evitadas se houvesse calma. Marco Aurélio escreveu que a alma perturbada causa os próprios sofrimentos. E é exatamente isso. O descontrole não vem de fora, vem da mente que não aprendeu a pausar antes de agir. Pense no quanto de energia você já gastou tentando corrigir algo que poderia ter sido evitado com uma simples decisão diferente. Quantas vezes você entrou em conversas que sabia que iam terminar mal, mas mesmo assim insistiu? Quantas vezes prometeu o que não podia cumprir, aceitou o que não queria fazer, ou reagiu com raiva a algo que não merecia sua atenção? É assim que as chamas se acendem. Pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que, somadas, transformam a vida num campo em cinzas. Viver apagando incêndios é viver em desordem constante. Você dorme cansado, acorda sem energia e se acostuma com o peso de estar sempre resolvendo algo urgente. A mente começa a acreditar que esse estado é normal e qualquer instante de paz passa a parecer estranho. Só que a paz não é estranha, o caos é. Só que você o alimentou por tanto tempo que agora ele parece natural. O estoico entende que viver bem é prevenir, não remediar. É antecipar os erros antes que se tornem catástrofes. É agir com consciência e não com impulso. É analisar antes de decidir. O homem sábio observa os próprios padrões.
Percebe o momento em que está prestes a dizer algo que vai gerar conflito. Reconhece a tentação de repetir um erro antigo, sente o orgulho querendo reagir e escolhe o controle. Ele não apaga incêndios porque aprendeu a não acendê-los. Mas o homem comum gosta do drama. Ele se sente vivo quando há algo para resolver. Ele chama isso de intensidade, mas é desorganização emocional. É a mente viciada em urgência, que precisa de caos para se sentir necessária. Ele cria problemas, depois se orgulha de ter sobrevivido a eles e chama isso de força. Só que força não é resistir ao incêndio, é aprender a viver sem fogo. O estoicismo ensina que toda reação exagerada é um reflexo de falta de domínio interno. Quando você reage de forma desmedida, você perde o controle e entrega o comando da sua vida a emoções momentâneas. O sábio não é frio por natureza, ele apenas entendeu o custo do descontrole. Cada vez que você se deixa dominar pelo impulso, está trocando dias de tranquilidade por minutos de satisfação. Há pessoas que passam anos reclamando de viver sobrecarregadas, mas nunca percebem que são elas que continuam jogando gasolina nas mesmas situações. Querem paz, mas não abrem mão das discussões inúteis. Querem foco, mas vivem alimentando distrações. Querem progresso, mas continuam cercadas de hábitos que as atrasam. Querem clareza, mas não param para pensar. É impossível colocar a vida em ordem quando você insiste em reacender o que deveria ter sido apagado há muito tempo. O primeiro passo para sair desse ciclo é a honestidade, não com os outros, com você mesmo. É admitir que boa parte dos seus problemas não caiu do céu, foi criada aos poucos pelas escolhas que você fez sem consciência. E não há vergonha nisso. Todos erram. O problema é continuar repetindo o mesmo padrão e esperar resultados diferentes. O segundo passo é observar o fogo antes que ele comece. Isso significa perceber o momento em que você está prestes a agir movido pela emoção. Quando sentir vontade de responder no calor do momento, respire. Quando quiser justificar tudo, se cale. Quando sentir o impulso de provar algo, lembre-se de que o orgulho é o fósforo mais rápido que existe. O domínio de si é o maior extintor. Imagine a sua mente como uma casa. Se você deixa a chama acesa no canto, ela não parece perigosa. Mas um vento leve, uma distração, e tudo se espalha. Com o tempo, você percebe que passou anos tentando reformar o que vive queimando. É assim com relacionamentos que se repetem, promessas que se quebram, arrependimentos que voltam. Você não precisa reconstruir a mesma parede 1000 vezes. Precisa parar de incendiar o mesmo cômodo. Há uma diferença entre ter problemas e viver deles. O estoico não é alguém sem dificuldades, é alguém que aprendeu a não multiplicá-las. Ele resolve o que precisa ser resolvido e segue em frente. Ele não gasta dias se culpando por algo que já passou, nem força energia em situações que não merecem ser ressuscitadas. Ele entende que todo descontrole tem um custo e escolhe a lucidez porque ela é mais barata. A vida fica mais leve quando você para de criar os próprios problemas. Não porque o mundo muda, mas porque você passa a agir com consciência. Quando você começa a perceber onde erra, quando decide não repetir as mesmas reações, o caos se dissolve aos poucos. É como abrir as janelas depois de anos de fumaça, o ar entra e você finalmente respira. Esse é um lembrete para você agir com lucidez antes da confusão começar. É sobre não entrar em brigas que não levam a lugar nenhum. É sobre não insistir em pessoas ou ideias que só te puxam para o passado. É sobre criar calma em vez de procurar por ela. Quando você entende isso, começa a perceber o quanto da sua energia foi desperdiçada tentando resolver o que nunca precisou existir. E quando essa consciência desperta, a vida se reorganiza quase sozinha. A mente fica mais clara, o corpo mais leve e o tempo mais seu. Viver de forma estoica é isso, deixar de ser o bombeiro da própria desordem e se tornar o arquiteto da própria paz. 2. Seja o tipo de pessoa que você confiaria em um momento de crise. Pense rápido. Se tudo desabasse hoje, se o inesperado batesse na sua porta, você confiaria em si mesmo para resolver? Essa é a pergunta que separa quem vive preparado de quem vive apenas reagindo.
E o estoicismo é, antes de tudo, uma filosofia de preparação, não para o desastre, mas para a vida real, que nem sempre obedece aos seus planos. Ser o tipo de pessoa em quem você confiaria não tem a ver com ser frio, nem com parecer inabalável. Tem a ver com consistência, com ser alguém que não muda de postura toda vez que as coisas apertam, que não se perde em emoção quando a pressão aumenta. É a diferença entre quem entra em desespero e quem respira, observa e decide. A confiança que você precisa sentir em si mesmo não nasce de frases motivacionais. Ela nasce de provas diárias, das pequenas batalhas vencidas em silêncio, das decisões corretas tomadas mesmo quando ninguém estava olhando. A cada vez que você cumpre o que prometeu, sua mente entende que pode contar com você. A cada vez que você termina o que começou, sua confiança se fortalece. É um processo interno, silencioso e lento, mas sólido. Muitos querem ser respeitados, poucos querem ser previsíveis no bom sentido. As pessoas respeitam quem mantém o controle quando o resto perde. E o primeiro passo para isso é parar de agir como quem nunca se preparou. Você já percebeu como alguns enfrentam um problema e parecem mais calmos do que deveriam? Não é sorte, é treino. É autocontrole que foi sendo moldado em situações pequenas, como segurar a palavra quando poderia atacar ou manter o foco quando tudo distrai. Ser o tipo de pessoa em quem você confiaria é ter um código interno, uma série de princípios que guiam suas ações mesmo quando ninguém cobra. É saber o que é certo antes que alguém precise te lembrar. É essa estrutura que te sustenta quando o mundo balança. Os estoicos sabiam que a mente precisa de direção, ou ela se perde no medo. Por isso, praticavam a visualização negativa, imaginar o pior não para sofrer, mas para estar pronto. Eles pensavam, e se eu perder o que tenho? E se amanhã tudo mudar? Essa reflexão os deixava mais serenos, porque quando o imprevisto acontecia, a mente já conhecia o terreno. Você não se desespera por aquilo que já entendeu, mas a maioria vive sem se preparar. Reage como se cada obstáculo fosse uma surpresa pessoal. Culpa o destino, o tempo, as pessoas, e quanto mais busca culpados, mais fraco se torna. O estoicismo ensina que maturidade é parar de esperar que o mundo te proteja. É você se tornar o abrigo. Ser alguém confiável é agir com calma quando o instinto manda correr. É falar pouco quando a emoção quer gritar. É ouvir quando o orgulho quer interromper. E o mais difícil é manter coerência quando seria mais fácil se contradizer. O mundo respeita quem é constante. Marco Aurélio dizia que a força de um homem se mede pelo que ele suporta em silêncio. Não se trata de reprimir, mas de sustentar, de ser firme sem endurecer, de manter o olhar limpo mesmo quando tudo está confuso. É esse tipo de estabilidade que faz os outros se sentirem seguros perto de você e, principalmente, faz você se sentir seguro dentro de si. A autoconfiança não é uma sensação de superioridade, é uma lembrança. É lembrar das vezes em que você passou por algo difícil e sobreviveu. É olhar para trás e ver que, mesmo com medo, você resolveu. Essa lembrança é a raiz da serenidade. Por isso, o estoico não se desespera. Ele sabe o que já superou. Ser confiável também significa não depender de aplausos. É fazer o que precisa ser feito mesmo sem reconhecimento. O homem que precisa ser notado para agir não é confiável. Ele depende do olhar dos outros para funcionar. O confiável age porque é o certo, não porque alguém está vendo. E quando você começa a agir assim, algo muda. As pessoas percebem. Elas notam que você é diferente, que não reage por impulso, que pensa antes de decidir, que sua presença traz estabilidade. E o mais curioso é que quanto mais estável você se torna, menos você precisa provar algo. O respeito aparece naturalmente. Mas tudo começa em um ponto simples. Pare de ser aquele que se desespera com o primeiro imprevisto. Treine a paciência. Treine a clareza. Quando algo sair do controle, em vez de reclamar, observe, respire, entenda o que realmente pode ser feito. O impulso é cego, a calma enxerga.
Você só vai confiar em si mesmo quando começar a agir de forma previsível para sua própria consciência. Quando puder dizer: sei que não vou fugir, sei que não vou perder a cabeça, sei que vou fazer o que precisa ser feito. Essa é a base da confiança. Não vem de palavras, vem de coerência. Há um detalhe que poucos percebem. Confiança não é ausência de medo, é domínio sobre ele. O medo existe, mas você o mantém no lugar. O homem descontrolado não é o que sente medo, é o que deixa o medo decidir por ele. E a mente treinada não faz isso. Ela sente, mas decide com razão. Ser o tipo de pessoa em quem você confiaria é também saber que nem tudo precisa de resposta imediata. Às vezes, a atitude mais forte é esperar. Porque a pressa de reagir é o que faz muitos destruírem o que estavam tentando proteger. A sabedoria estoica não é passividade, é ação com precisão. Pense nas pessoas que você mais respeita. Quase todas têm um traço em comum. Elas mantêm a calma. São aquelas que, mesmo sob pressão, falam pouco, pensam muito e fazem o que tem que ser feito. Não tentam parecer fortes, elas são. E é esse tipo de força que você precisa cultivar. Você se torna alguém confiável quando não precisa de estabilidade para agir com estabilidade. Quando não precisa de paz para se comportar com paz. Quando, no meio do problema, ainda tem clareza suficiente para decidir o que é certo. Esse é o ponto onde a filosofia estoica encontra a vida prática. Você deixa de reagir e começa a responder. Ser o tipo de pessoa em quem você confiaria em um momento difícil é uma escolha diária. É decidir que não vai ser levado pela emoção, nem pela pressa, nem pelo medo. É construir uma base interna tão firme que, mesmo que tudo desmorone ao redor, você permaneça inteiro. O estoico não se diz forte. Ele simplesmente se mostra. E quando chega a tempestade, ele não se torna o centro do problema, se torna o ponto de referência para quem busca direção. É isso que você deve buscar, ser a pessoa que você procuraria se o mundo estivesse desabando. 3. A sua rotina revela o que você realmente valoriza. Você pode dizer o que quiser sobre si mesmo, que valoriza a disciplina, que quer paz, que busca evolução, mas no fim, é a sua rotina que entrega a verdade. Não é o discurso que mostra o que você é, são os seus hábitos. A forma como você começa o dia, o que faz quando ninguém cobra, o que repete mesmo sem perceber. Tudo isso é o espelho das suas prioridades. A rotina é o retrato fiel do que você realmente considera importante, não do que gostaria de considerar. É ali que a vida mostra, sem maquiagem, o quanto você se respeita, o quanto está presente, o quanto leva a sério o que diz querer. As pessoas vivem dizendo que querem mudar, mas continuam acordando tarde, gastando tempo com distrações, cercadas das mesmas vozes que as mantêm paradas. Querem evolução, mas se alimentam das mesmas repetições que as impedem de crescer. E é aí que o estoicismo entra, porque ele não é uma filosofia de palavras bonitas, é uma filosofia de prática. Marco Aurélio não escrevia para ser lido, ele escrevia para se corrigir. Cada dia era um teste, e cada ato um espelho. O que você faz todos os dias molda quem você é, mesmo que não perceba. O corpo e a mente são como terra fértil. O que você planta neles se multiplica. Se você planta distração, colhe confusão. Se planta ordem, colhe clareza. Se planta presença, colhe direção. Pense na forma como você começa amanhã. Antes mesmo de falar, o corpo já mostra o que você prioriza. Se o primeiro gesto é olhar o celular, é sinal de que o mundo externo já domina o seu foco antes mesmo de você dominar a si mesmo. Mas se o primeiro gesto é levantar com calma, arrumar o ambiente, respirar fundo, sem correria, você já está dizendo ao seu cérebro que quem comanda o ritmo do dia é você e não o mundo. Os estoicos acreditavam que a disciplina é uma forma de liberdade. A mente desorganizada vive como um barco sem leme, indo para onde o vento sopra. Já o homem disciplinado sabe que liberdade não é fazer tudo o que quer, é ter o poder de escolher o que realmente importa. E o que importa, na prática, está refletido na rotina. Olhe bem para os seus dias. Eles não mentem. Dizem que o tempo é o bem mais valioso do mundo.
E é verdade. Mas o que poucos entendem é que o tempo não se perde em blocos. Ele se perde em migalhas. 5 minutos aqui, 10 ali. Uma conversa inútil, uma rolagem sem fim. E quando percebe, metade da vida já foi desperdiçada em coisas que não significam nada. Sêneca dizia que a vida é longa o bastante se soubermos usá-la. Mas o problema é que muitos vivem ocupados demais para perceber que não estão indo a lugar nenhum. A rotina vira um ciclo de repetições sem consciência. Você acorda, corre, trabalha, se distrai, dorme. E no dia seguinte, tudo começa de novo. E quanto mais automática a vida fica, mais distante você se torna de si mesmo. Há uma diferença entre viver cansado e viver direcionado. O cansaço vem de fazer muito sem propósito. A direção vem de fazer pouco, mas com presença. O homem estoico não busca encher os dias de tarefas, ele busca preencher cada ação de sentido. Pense em algo simples, uma xícara de café. A maioria bebe como se fosse uma pausa qualquer, sem notar o aroma, sem sentir o calor nas mãos, sem estar ali de verdade. Mas aquele que vive com consciência transforma até o café em meditação. Ele entende que cada gesto é uma chance de dominar a pressa, de desacelerar a mente e de lembrar que a vida está acontecendo agora, não no próximo compromisso. É na rotina que você aprende o poder da constância. Um homem que faz o certo um dia e desiste no outro nunca evolui. A rotina é o campo de treino da mente. Ela te ensina a continuar mesmo quando o entusiasmo acaba. Os resultados grandes não vêm de um dia de foco, vêm de 100 dias de disciplina silenciosa. Mas atenção, não é sobre viver preso a horários e regras, é sobre viver com intenção. O que destrói as pessoas não é o trabalho, é o vazio por trás do trabalho. É a sensação de fazer muito e realizar pouco, de correr e não sair do lugar. Por isso, o estoico começa pela clareza. Ele sabe o que está construindo. Cada ação, por menor que pareça, é um tijolo na estrutura de algo maior. Talvez você diga que quer paz, mas se a sua rotina é barulhenta, cheia de distrações, discussões e urgências, a sua vida não está alinhada com o que você diz querer. Talvez diga que quer prosperidade, mas se a sua rotina é de desperdício, de procrastinação e de desculpas, você não está cultivando o solo certo para isso crescer. No fim, não é o que você deseja que decide seu destino, é o que você repete. O homem que entende isso muda o foco. Ele para de tentar transformar o mundo e começa a transformar a própria sequência de escolhas. Acorda um pouco mais cedo, lê algo que o fortalece, alimenta o corpo e a mente com o que faz bem, mantém distância do que rouba energia. E o mais importante, ele cria uma rotina que o aproxima de quem ele quer ser, não que o afaste. Há quem diga que rotina é tédio, mas tédio é não ter direção. A rotina é o alicerce da liberdade. Sem ela, tudo vira improviso, e o improviso constante é a raiz do desequilíbrio. A rotina mostra o que você ama. Se ama o conforto, a sua rotina vai te manter parado. Se ama o crescimento, ela vai te exigir esforço. Se ama a paz, ela vai te ensinar silêncio. E se ama a verdade, ela vai te forçar a olhar para si mesmo. Quando você entender isso, vai parar de dizer que não tem tempo. Vai perceber que tempo é uma questão de escolha. Você sempre tem tempo para o que é prioridade. A questão é, o que realmente é prioridade para você? A rotina não mente, e é por isso que ela é tão poderosa. Ela revela quem você é, sem precisar que você diga uma palavra. E se o que ela revela não te orgulha, isso não é motivo para desistir. É o sinal mais claro de que você ainda pode mudar. Mudar não é reinventar tudo de uma vez. É ajustar uma escolha por dia. É acordar um pouco mais cedo, gastar menos energia com o que não importa, estar presente nas pequenas coisas. Com o tempo, essa constância silenciosa cria algo grande. O estoico sabe que a rotina é o seu templo, e cada gesto dentro dela é uma oração, não falada, mas vivida. Porque no fim, o que realmente define você não é o que deseja nem o que sonha. É o que faz quando ninguém está vendo. E a pergunta é simples: a sua rotina mostra alguém que está no controle da própria vida
ou alguém que apenas repete o que os outros esperam. A resposta está nos seus dias, e eles nunca mentem. 4. Crie beleza até no que é tedioso. Grande parte da vida não é feita de grandes momentos, é feita de repetições, de manhãs comuns, de gestos iguais, de tarefas que ninguém aplaude. E é nesse terreno silencioso do comum que o estoico se constrói. Porque o homem que só faz bem quando está inspirado é instável, mas o que faz bem mesmo no tédio é imbatível. Criar beleza até no que é tedioso é uma das formas mais altas de autocontrole. É fazer com presença o que a maioria faz com pressa. É entender que o sentido da vida não está em buscar o extraordinário, mas em transformar o ordinário em algo digno. Porque o que repete forma caráter, e o que você faz quando ninguém está vendo molda o que você é quando o mundo te observa. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa o quanto ela dure, mas o quão bem é representada. E essa representação não acontece nos grandes atos, mas nas pequenas cenas. A forma como você fecha uma porta, fala com alguém, executa uma tarefa, cumpre uma promessa. Tudo é parte da construção. As pessoas vivem em busca de novidade. Querem estímulo, querem emoção, querem tudo o tempo todo. Mas o estoico entende que a verdadeira força está em permanecer inteiro mesmo quando o dia é comum, quando nada empolga, quando o silêncio pesa. É nesses momentos que você mostra se realmente evoluiu. Pense nas manhãs. A maioria desperta reclamando, olhando o relógio, repetindo a mesma pressa de sempre. Mas há quem acorde com outra postura, em silêncio, arrumando o que está ao redor, respirando antes de começar o dia. Esse simples gesto já é um ato de disciplina. Enquanto muitos tratam a rotina como castigo, o estoico a trata como campo de treino. Cada repetição é uma chance de fortalecer o espírito. Imagine alguém limpando o próprio espaço, não porque está empolgado, mas porque entende o valor da ordem. Enquanto as mãos movem os objetos, a mente também se organiza. O ar parece mais leve, a cabeça mais clara. Não é o ambiente que muda, é o estado interno. Esse é o poder de criar beleza até no que é tedioso. O tédio é só a ausência de presença. Quando você está inteiro no que faz, o tédio desaparece. Até o ato de preparar uma refeição, de lavar algo, de andar sozinho na rua, ganha outro significado. Você começa a notar o som, o ritmo, o momento. O mundo se torna mais vivo porque você deixou de viver distraído. Há algo poderoso em dar atenção ao que ninguém nota. O modo como a luz entra pela janela, o som distante da cidade acordando, o vento batendo nas folhas. Esses detalhes não mudam a vida, mas mudam a forma como você vive. E o estoico sabe, o modo é tudo. O modo como você age, fala, reage e repete. Isso te define mais do que qualquer conquista. O homem disciplinado não espera inspiração para agir. Ele faz o que é necessário e, ao fazer, encontra propósito. É o contrário do homem comum, que só faz quando sente vontade. Mas vontade é instável, propósito é estável. E o propósito nasce quando você entende que até o que parece sem graça pode se tornar valioso se for feito com atenção. Um marceneiro moldando uma tábua, um pedreiro nivelando uma parede, uma mulher penteando os cabelos em silêncio, todos estão praticando a mesma virtude, a presença. Não é sobre o resultado, é sobre o cuidado no processo. O mundo se acostumou a valorizar apenas o que aparece, mas o estoico valoriza o que sustenta. A beleza não está no aplauso, está na forma. O homem sábio faz de cada ato comum um ensaio de grandeza. Ele sabe que a calma vem da repetição feita com consciência. Assim como a água que parece fraca, mas molda a pedra com o tempo, é na constância que se revela a força. É no simples que se constrói o sólido. Há uma manhã em que tudo parece igual. O céu nublado, o café morno, o caminho de sempre. Mas você escolhe olhar diferente. Você sente o cheiro do café, o som das xícaras, o peso leve do ar frio. Você percebe que há vida ali.
Não a vida grandiosa que o mundo vende, mas a vida real, presente, concreta. E nesse instante, sem que ninguém perceba, você está praticando filosofia. Marco Aurélio escrevia todos os dias não porque era inspirado, mas porque sabia que a mente precisa de constância. O treino da alma não acontece nos grandes eventos, acontece na repetição. A paciência, a calma, a clareza, tudo isso é cultivado no cotidiano. Quem não suporta o tédio, não suporta o progresso. Criar beleza até no que é tedioso é também uma forma de respeito. Respeito ao tempo, à tarefa, a si mesmo. É entender que o que você faz reflete o tipo de pessoa que você está se tornando. Não há nada mais belo do que fazer algo simples com excelência. O mundo moderno quer pressa. O estoico quer profundidade. Enquanto uns correm para terminar, o sábio se dedica a fazer bem feito. Porque ele entende que o valor de um ato não está na velocidade, mas na consciência. Pense no entardecer, quando o sol baixa devagar e pinta tudo de dourado. Nada acontece de especial. É só mais um dia terminando. Mas quem para por um momento e observa, sente a grandiosidade daquilo. O mundo todo desacelera, o ar muda, e você entende que a beleza nunca esteve no evento, e sim no olhar. Você pode transformar qualquer coisa em um exercício de presença. A fila do supermercado, a espera no trânsito, o silêncio da noite. Tudo pode ser um treino, se você decidir estar ali de verdade. A paciência é uma arte, e o estoico a pratica nas menores ocasiões. Crie beleza até no que é tedioso. Não porque o tédio vai desaparecer, mas porque você vai aprender a olhar diferente. O mesmo caminho, o mesmo trabalho, as mesmas obrigações, todos podem se tornar instrumentos de lapidação. É assim que se constrói força, serenidade e domínio. É assim que se torna sábio. A beleza está em fazer o que é simples com alma. O estoico entende isso e, por isso, nunca vive entediado. Ele vive desperto, em cada gesto, em cada dia comum, em cada tarefa silenciosa. E é nesse ritmo calmo, disciplinado e atento que ele constrói o que os outros chamam de sorte. Mas não é sorte. É presença, é domínio, é o poder de enxergar beleza até no que o mundo chama de tédio. 5. Escolha pessoas que te desafiem, não que te confortem. Você se torna parecido com as pessoas que escolhe manter por perto. Elas moldam o seu tom de voz, influenciam suas decisões, determinam o quanto você cresce ou o quanto se acomoda. E o mais perigoso é que isso acontece de forma lenta, quase imperceptível. Um dia você apenas acorda e percebe que pensa igual, reage igual e até sente igual a quem convive. A vida é feita de influências silenciosas, e o estoico entende que a companhia errada não precisa te empurrar para o erro, basta te manter parado. O conforto constante enfraquece, o desafio constante fortalece. A diferença entre os dois está em quem você escolhe ouvir, e principalmente, quem você permite que te confronte. Há pessoas que te deixam em paz, e há pessoas que te colocam em movimento. As primeiras aliviam, as segundas te amadurecem. E por mais tentador que seja ficar apenas entre aqueles que te entendem, é entre os que te exigem que você evolui. Quem só te conforta, alimenta a sua estagnação. Quem te desafia, desperta o que está adormecido. As pessoas que realmente te fazem crescer, raramente são as mais agradáveis. São aquelas que te fazem pensar 2 vezes antes de falar, que te corrigem quando erras, que não alimentam as tuas desculpas. Você pode até sair de uma conversa com elas irritado, mas nunca sai igual, e é por isso que são valiosas. Marco Aurélio dizia que o homem virtuoso deve se cercar de quem o faz melhor. Ele não procurava companhia por distração, mas por crescimento. Sabia que cada mente à sua volta era um espelho. E cercado de espelhos distorcidos, até o mais sábio começa a se confundir. O ambiente molda mais do que a intenção. Você pode querer ser disciplinado, mas se estiver cercado de quem vive de improviso, vai relaxar. Pode desejar silêncio,
mas se estiver sempre no meio do barulho, vai se acostumar ao ruído. Ninguém é imune à influência do meio. Por isso, o estoico escolhe as vozes que o cercam com a mesma atenção com que escolhe o que coloca no corpo. Às vezes, uma simples conversa com a pessoa certa é o suficiente para reorganizar o pensamento. Você fala sobre algo e ela devolve com clareza, firmeza, razão. Enquanto os outros tentariam te agradar, ela te mostra o que você não quer ver. E mesmo que no início doa, depois vem a gratidão, porque é raro encontrar alguém que se importe o bastante para ser honesto. A verdade é que quase todo mundo prefere o conforto da aprovação à dor do confronto. Mas a aprovação constante é uma armadilha. Ela te mantém igual. O confronto, quando vem de alguém lúcido, é o que quebra o ciclo da mediocridade. Por isso, quem quer crescer precisa parar de fugir de quem o questiona. Pense naquelas pessoas que parecem te deixar desconfortável. Não porque te humilham, mas porque te fazem perceber o quanto ainda há para aprender. Você tenta argumentar, mas elas te mostram um ponto que não tinha considerado. Você tenta se justificar, mas elas não compram as tuas desculpas. É um desconforto bom, porque é o atrito que gera avanço. Os estoicos viam a convivência como um campo de treino. Cada pessoa à sua volta revela algo sobre você: paciência, orgulho, ego, humildade. E o verdadeiro autodomínio é aprender com isso. Não se trata de cortar todos que te irritam, mas de perceber quem te eleva e quem te drena. Com o tempo, a diferença fica óbvia. Quem te fortalece te deixa mais lúcido. Quem te enfraquece te deixa cansado. A natureza também mostra isso com clareza. Uma árvore que cresce isolada no campo tem raízes fracas. Mas quando cresce em meio a outras, o solo se torna mais firme, o tronco mais denso, as raízes mais profundas. O contato constante com resistência a fortalece. Assim também é com a mente. Ela precisa de outras mentes fortes por perto para continuar crescendo. As pessoas que te desafiam não te empurram para o abismo, te empurram para frente. Às vezes, te obrigam a se posicionar, a explicar, a repensar. E é nessa fricção que o raciocínio amadurece. Sem ela, você se torna frágil, como quem vive sempre dentro de uma bolha, protegido da realidade. Há um tipo de amizade que é doce, mas te adormece. Vocês se entendem, se confortam, se apoiam, mas não se provocam a mudar. Essas relações são boas, mas não te transformam. Já as outras, aquelas em que há confronto saudável, em que um puxa o outro para cima, essas são as que realmente constroem algo sólido. Com o tempo, você aprende a valorizar quem te fala o que ninguém mais tem coragem de dizer. A pessoa que te alerta quando está perdendo o foco, que te lembra do que prometeu a si mesmo, que te olha e diz: você pode mais do que isso. Essas palavras, quando vêm de quem te quer bem, valem mais do que qualquer elogio. Sêneca dizia que o amigo verdadeiro é o que te ajuda a curar a alma. E cura nunca vem sem dor. Por isso, o estoico não teme o desconforto das relações sinceras. Ele o busca. Ele sabe que o atrito certo lapida o caráter. A amizade rasa, por outro lado, apenas o enfraquece. Na prática, escolher pessoas que te desafiam é parar de procurar quem te entende o tempo todo e começar a procurar quem te expande. É deixar de lado a necessidade de estar sempre certo e se abrir para ser corrigido. É trocar a vaidade pela evolução. Não é sobre cortar todo mundo, é sobre observar o efeito que cada pessoa causa em você. Há quem te faça rir e esvazie sua energia. Há quem te confronte e te devolva a lucidez. Com o tempo, você aprende que prefere sair cansado de pensar do que leve por ignorância. Escolher pessoas que te desafiam é, no fundo, escolher o seu próprio destino. Porque ninguém cresce cercado apenas de conforto. O conforto prolongado apaga a força, emburrece a mente e domestica o espírito. Mas a presença de quem exige te mantém desperto. E no fim, é simples. Quem te desafia, te fortalece. Quem só te conforta, te enfraquece. Você decide o tipo de força que quer ter, a que vem do atrito ou a que se ilude com a calmaria. A filosofia estoica sempre valorizou o contraste, porque é no contraste que se vê o que é firme e o que é frágil.
Então, ao olhar para quem está à sua volta, pergunte-se: essa pessoa me puxa para cima ou me afunda disfarçadamente? Me desperta ou me adormece? Se a resposta for conforto demais, talvez seja a hora de mudar o círculo. O homem que quer crescer não procura plateia, procura espelho. E o espelho certo não reflete o que você quer ver. Ele mostra o que precisa ser ajustado. É assim que se evolui. É assim que se forja um espírito realmente forte. 6. Torne-se alguém impossível de manipular. A maior forma de liberdade não é financeira, é mental. E poucas coisas são mais perigosas do que uma mente que qualquer um consegue dobrar. Vivemos em uma era em que tudo tenta te influenciar. Opiniões, notícias, aparências, promessas, elogios. E se você não tiver estrutura, vai se tornar o reflexo de quem fala mais alto, não de quem fala certo. O estoicismo ensina que o homem sábio não é aquele que rejeita tudo, mas o que sabe o que deve aceitar. Ele ouve, analisa e decide. Não se guia por impulsos nem por discursos, porque entende que a manipulação não começa quando alguém te engana, começa quando você não se conhece. A mente fraca é facilmente guiada porque não tem direção. Quem não sabe o que quer, acredita em qualquer coisa. Por isso, o primeiro passo para se tornar impossível de manipular é ter princípios sólidos. Quando você tem um eixo interno, as opiniões externas perdem poder. Ser livre é pensar por conta própria, mesmo quando todos gritam o contrário. É manter a calma quando o resto corre. É observar quando o mundo reage. O homem manipulável é reativo, age no calor do momento, se alimenta de emoção. O homem lúcido é observador. Pausa, raciocina e só então responde. Essa diferença é o que separa o dominado do dono de si. A manipulação quase nunca vem pela força. Ela vem pelo elogio, pela culpa, pela pressão. Vem em frases sutis. Se você me amasse, faria isso. Todos estão fazendo. Você vai perder se não agir agora. Essas frases moldam milhões de pessoas todos os dias. E quem não tem clareza do próprio valor cede, por medo de decepcionar, por carência, por insegurança. O estoico aprende a identificar o ponto fraco da própria mente. Ele sabe onde é vulnerável e trabalha isso em silêncio. Se é movido por elogios, ele treina humildade. Se é movido por aprovação, ele treina solidão. Se é movido por medo, ele treina coragem. Cada fraqueza conhecida é um elo reforçado. Um homem impossível de manipular não é o que se isola, é o que enxerga. Ele percebe intenções disfarçadas, entende o jogo e escolhe não participar. Sabe que o manipulador sempre tem pressa e que o sábio sempre espera. Por isso, observa. O manipulador age na urgência. O lúcido cria distância. Há uma sutileza que poucos percebem. Você só é manipulado por aquilo que deseja demais. Quem quer ser amado a qualquer custo se deixa usar. Quem quer ser aceito diz sim para tudo. Quem quer poder acaba escravo de quem promete. É por isso que o autodomínio é o escudo mais eficaz. Quando você se basta, ninguém te compra. Sêneca dizia que o homem livre é aquele que é senhor de si. E essa liberdade não se conquista com palavras, se conquista com prática. É dizer não, mesmo quando o sim traria conforto. É recusar o elogio que vem com segundas intenções. É perceber quando a emoção está sendo usada como corrente. Na vida, a manipulação não vem apenas das pessoas, mas também dos ambientes. A mídia manipula, a cultura manipula, os desejos manipulam. Há sempre algo tentando moldar a sua atenção, porque atenção é poder. Quem controla o que você foca, controla a sua mente. E quem controla a sua mente, controla suas decisões. Por isso, o estoico protege o próprio foco como quem protege um tesouro. Imagine alguém caminhando por uma rua movimentada. Cartazes, luzes, vozes, sons, tudo tentando chamar sua atenção. Agora imagine outra pessoa andando no mesmo lugar, mas com um olhar firme, passo calmo, sabendo exatamente para onde vai. Nada a desvia. A diferença não está no ambiente, está na mente. O primeiro é levado pelo estímulo,
O segundo é guiado pela intenção. A manipulação moderna se disfarça de distração. Você acha que está escolhendo, mas na verdade está sendo conduzido. As redes sociais, as opiniões, as comparações, tudo te empurra para reagir, não para refletir. E quanto mais você reage, menos você decide. O estoico vai na contramão disso. Ele desacelera, ele questiona. Ele pensa antes de falar, observa antes de acreditar e age quando os outros ainda estão discutindo. Um homem impossível de manipular não é frio, é lúcido. Ele sente, mas não se deixa arrastar. Sabe que empatia sem filtro vira culpa, e culpa é a ferramenta favorita de quem quer controlar. Por isso, ele ajuda sem se anular, apoia sem se perder e se mantém fiel à própria razão. Há uma cena que explica isso bem. Uma tempestade começa, o vento sopra forte, as árvores balançam, as mais frágeis se dobram, quebram, caem. Mas há uma árvore no centro do campo, firme, com raízes profundas. Ela também sente o vento, mas não se entrega. Essa é a mente do homem treinado. Ele sente o impacto, mas não se curva. A manipulação precisa de brechas, e as brechas são emocionais. O manipulador testa. Ele observa como você reage, o que te irrita, o que te agrada. E quando descobre seu ponto fraco, começa a usá-lo. Por isso, o homem estoico se estuda. Ele analisa as próprias emoções com a mesma seriedade com que outros analisam números. Se sente inveja, observa. Se sente raiva, espera. Se sente medo, encara. Ele não reprime, ele entende. E uma emoção entendida é uma emoção que não controla mais. Ser impossível de manipular é também ter clareza sobre o que se quer. Quem vive indeciso se torna terreno fértil para a influência dos outros. Quando você sabe o que quer, qualquer tentativa de te desviar se torna visível. E o manipulador, ao perceber isso, desiste, porque ele só atua sobre mentes confusas. Epicteto dizia que nenhum homem é livre até dominar a si mesmo. Essa é a essência do controle, não sobre o mundo, mas sobre o próprio julgamento. Você não pode evitar que as pessoas tentem te manipular, mas pode evitar reagir como elas esperam. Pode escolher silêncio em vez de justificativa, razão em vez de impulso, foco em vez de distração. Ser impossível de manipular não é se fechar, é abrir os olhos. É ter calma o bastante para não se perder no ruído. É se permitir sentir, mas não se deixar levar. É saber que o poder real não está em influenciar os outros, está em não ser influenciado por qualquer um. A mente firme é silenciosa, não precisa provar nada, nem responder a tudo. Ela observa, analisa, decide. E quem tenta controlá-la acaba se frustrando, porque ela não reage, apenas entende. O homem que chega a esse ponto se torna livre em qualquer lugar. Pode viver entre opiniões, vaidades e manipulações, mas nada o atinge profundamente. Ele escuta o que precisa, ignora o que não serve e segue o próprio caminho. Ser impossível de manipular é isso: conhecer suas fraquezas, proteger seu foco, dominar suas emoções e decidir com razão. Não é se tornar frio, é se tornar inteiro. E quando você se torna inteiro, ninguém mais consegue te dividir. 7. Não se acostume com o que te adoece só porque é familiar. O ser humano tem uma tendência estranha: acostumar-se até com o que o destrói. Fica em ambientes que drenam, em rotinas que sufocam, em relações que adoecem, simplesmente porque já conhece aquele lugar, aquele ritmo, aquele tipo de dor. O conhecido se torna confortável, mesmo quando faz mal. E é assim que a maioria se perde, confundindo familiaridade com segurança. Os estoicos sabiam que o vício mais perigoso não é o de substâncias, é o de padrões. Padrões de pensamento, de comportamento, de repetição emocional. A mente se prende ao que é previsível, mesmo que seja tóxico, porque o imprevisível assusta. E o medo de mudar é tão forte que muita gente escolhe o sofrimento estável em vez da liberdade incerta. Mas o que te adoece, mais cedo ou mais tarde, te cobra.
Te cobra na energia que desaparece, na falta de entusiasmo, na confusão mental, na sensação constante de estar esgotado sem saber por quê. A desordem começa pequena, um incômodo ignorado, uma insatisfação silenciosa, e vai crescendo até tomar conta de tudo. A vida vira rotina automática, e o corpo, o humor e os pensamentos começam a gritar o que você insiste em calar. Sêneca dizia que o homem sábio não se habitua ao que o enfraquece, ele se afasta cedo. Não por frieza, mas por respeito à própria mente, porque o que você tolera te define. E quanto mais você suporta o insuportável, mais difícil fica lembrar que existe um outro jeito de viver. A mente humana é adaptável, e isso é uma bênção e uma maldição. Ela se ajusta às piores condições e aprende a chamar o desequilíbrio de normalidade. Acordar cansado, sentir raiva constante, viver sem motivação, tudo isso passa a parecer parte da vida. Mas não é. Isso é o corpo te avisando que algo está errado, é a alma pedindo espaço para respirar. Você não precisa continuar em lugares que te drenam só porque passou muito tempo neles. O tempo não é justificativa para a permanência. O tempo é apenas medida, e se ele está passando e você não está crescendo, então está sendo desperdiçado. Muita gente continua presa porque acredita que suportar é virtude, mas suportar o que te adoece não é força, é anestesia. A verdadeira força está em reconhecer quando é hora de soltar, quando é hora de encerrar um ciclo, mesmo que doa. Pense em uma planta colocada num vaso pequeno demais. Ela tenta crescer, mas as raízes batem no limite e começam a se enrolar em si mesmas. A planta ainda vive, mas deixa de florescer. Assim é o ser humano quando insiste em permanecer no que já não o comporta. Você não foi feito para se encolher em nome de estabilidade. Foi feito para se expandir, mesmo que para isso precise quebrar o vaso. O familiar tem um poder quase hipnótico. Você se acostuma com o tom de voz que te diminui, com a desorganização que te deixa ansioso, com o ambiente que te esgota. E quando pensa em sair, sente medo, não do novo, mas do vazio entre o que era e o que será. Esse é o intervalo onde muitos desistem, porque confundem desconforto com erro. Mas o desconforto de mudar é temporário, o de permanecer é permanente. O estoicismo ensina que o sofrimento não está nas coisas, mas na forma como você as interpreta. E o maior erro é chamar de normal aquilo que já é sinal de decadência. A normalização da dor é a raiz da desordem. Quando o anormal se repete, o cérebro se adapta e o caos se torna rotina. Mas a lucidez volta no silêncio, quando você finalmente para e percebe que vive tenso, que pensa demais, que sente pouco. Esse é o momento em que o corpo pede ordem e a alma pede verdade. Viver assim é como respirar ar rarefeito. Você sobrevive, mas não vive. E o primeiro passo para reorganizar a vida é romper o pacto com o que te adoece. Cortar o vínculo emocional com o que te puxa para baixo, mesmo que pareça difícil, mesmo que custe o conforto do conhecido. Porque o familiar pode ser um veneno lento, e você nunca se cura enquanto continua tomando pequenas doses todos os dias. Há quem diga, mas é o que tenho, é o que sei lidar. Não é. É apenas o que você aprendeu a aceitar. O cérebro cria rotas de sobrevivência e, com o tempo, o hábito se torna identidade. O cérebro cria rotas de sobrevivência e, com o tempo, o hábito se torna identidade. Mas você não é a soma dos seus hábitos, é a soma das suas escolhas conscientes. E todo dia é uma chance de escolher diferente. Marco Aurélio escrevia em seus diários que o homem se acostuma ao que é indigno e passa a chamá-lo de destino. E é isso que destrói silenciosamente a força de tantos. A ideia de que não há alternativa. Mas sempre há. O preço é alto, sim. Exige desapego, silêncio, coragem. Mas o custo de permanecer é maior. Porque o preço de permanecer no que te adoece é a própria alma. É curioso como o corpo tenta avisar. Você começa a sentir peso, irritação, um tipo de cansaço que não melhora com descanso, e mesmo assim insiste, porque o medo da mudança fala mais alto. Até que um dia,
o próprio corpo te obriga a parar. E o que era escolha vira consequência. O estoico evita isso porque aprende a agir antes da ruína. Ele observa os sinais e ajusta o rumo com calma. Não espera o colapso para começar a cuidar. Há um momento em que você precisa olhar para a própria vida e ser honesto. O que me faz bem de verdade? O que só estou suportando por medo de perder? A resposta pode doer, mas é libertadora. Porque ao reconhecer o que te adoece, você começa a recuperar o poder. O conforto do que é familiar é uma das armadilhas mais sofisticadas, mas o que parece seguro hoje pode ser a prisão de amanhã. A coragem de mudar não vem de esperar o momento certo, vem de decidir que não dá mais para continuar igual. E essa decisão nunca é fácil, mas é sempre necessária. Não se acostume com o que te adoece. Não porque você merece mais, mas porque ninguém evolui carregando o que o destrói. A ordem interior começa quando você escolhe parar de se trair. E todo novo começo exige uma ruptura, com velhos hábitos, velhos ambientes, velhas versões de si mesmo. Você não precisa de um futuro perfeito, precisa apenas de um presente verdadeiro. E ele começa quando você tem coragem de olhar para o caos que chama de rotina e dizer: chega. Porque a vida que você tolera é a vida que você perpetua. E o silêncio do que é familiar pode ser o som da própria estagnação. A ordem começa quando a familiaridade deixa de ser desculpa. Quando você entende que não nasceu para sobreviver, nasceu para viver desperto. E viver desperto é ter coragem de abandonar o que um dia foi lar, mas hoje é prisão. Acalmar a mente não é aceitar tudo, é escolher o que vale permanecer. E às vezes o primeiro passo para a paz é sair do lugar que a está matando em silêncio. 8. Honre o tempo com presença. Estar realmente onde está é o primeiro sinal de uma mente organizada. A maior parte das pessoas vive em dois lugares ao mesmo tempo. Em todos, menos no agora. O corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar, no que ainda não aconteceu ou no que já passou. É por isso que o tempo escapa. Não porque passa rápido, mas porque a maioria não o vive, apenas o observa passar. Honrar o tempo é estar inteiro no instante. É entender que cada segundo é único e que quando ele se vai, não volta. Os estoicos tratavam o tempo como um bem sagrado, algo que não se deve desperdiçar com distrações, lamentos ou ansiedades. Sêneca dizia que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. E essa é uma das verdades mais duras da vida moderna. Nunca se viveu tanto e se esteve tão ausente. Estar presente é um exercício de lucidez. Não é desligar-se do mundo, é se conectar de verdade com ele. Quando você come, apenas come. Quando conversa, apenas escuta. Quando trabalha, apenas trabalha. Parece simples, mas quase ninguém faz. O pensamento está sempre em fuga, saltando de uma preocupação a outra, de um arrependimento a outro. E é por isso que tanta gente se sente cansada, mesmo sem ter feito nada. A mente desorganizada vive em 1000 lugares ao mesmo tempo e em nenhum de verdade. Quer começar o dia e já está pensando no fim dele. Quer descansar e está pensando nas tarefas. Quer dormir e está revivendo o que já aconteceu. É como tentar viver com dezenas de janelas abertas dentro da cabeça. A presença é o ato de fechá-las, uma por uma, até que o silêncio volte. Marco Aurélio, em seus escritos, falava sobre isso com uma clareza impressionante. Ele dizia que o homem deve limitar o pensamento ao que está diante dele, porque a mente que se dispersa perde força. E o que é uma mente organizada, se não uma mente que sabe estar onde o corpo está? Você não pode resolver o que ainda não chegou, nem mudar o que já passou. Mas pode agir corretamente no instante, e é isso que muda o rumo da vida. A presença é uma forma de poder. Quando você está inteiro no que faz, as coisas se tornam mais nítidas, o tempo parece desacelerar e as decisões ficam mais claras. Tudo ganha peso, até o simples ato de respirar. Mas o homem moderno desaprendeu a respirar. Respira curto, fala rápido, vive apressado. Acha que está avançando, mas está apenas se afastando de si mesmo. O presente é o único lugar onde a vida realmente acontece. Mas o presente
é um lugar exigente. Ele não aceita distrações. Ou você está nele, ou está fora dele. E estar fora é viver como um estranho dentro da própria existência. Há pessoas que passam anos esperando o momento certo para começar a viver. Esperam o emprego ideal, o relacionamento certo, o dinheiro, o tempo livre. Mas o momento certo não existe. O momento é agora. Quem adia o presente está sempre vivendo um quase, um depois, um quando. E o quando é o inimigo mais silencioso da vida real. Honrar o tempo é parar de tratá-lo como se fosse infinito, porque o tempo não é uma linha, é uma chama, e cada segundo é uma centelha que se apaga. Você não tem como guardá-lo, só pode usá-lo bem. O homem que entende isso começa a dar valor ao instante, e esse valor se traduz em presença. Repare como a mente muda quando você realmente está onde está. Você sente o cheiro do café, o som da chuva, a textura do ar. O mundo parece mais vivo porque pela primeira vez você o está vendo de verdade. A simplicidade do momento ganha profundidade, e tudo o que antes parecia banal começa a ter sentido. É como se o tempo, ao ser respeitado, passasse a se abrir para você. O estoico não vive correndo, ele vive concentrado, porque entende que pressa não é eficiência, é confusão. A mente apressada confunde movimento com progresso, barulho com importância e urgência com propósito. Mas quando você desacelera, descobre que o que mais faltava não era tempo, era foco. O homem que honra o tempo vive menos ansioso, porque aprende a fazer uma coisa de cada vez, e quando termina, está inteiro para a próxima. Essa é a base da ordem interior, a capacidade de estar presente em cada ato. A desordem nasce quando o corpo faz uma coisa e a mente pensa em outra. Você se sente dividido, cansado, improdutivo, mas quando corpo e mente voltam a caminhar juntos, o cansaço dá lugar à clareza. Na natureza, nada se apressa e tudo se cumpre. O rio não tenta chegar mais rápido ao mar. O sol não tenta nascer antes da hora. Tudo tem o próprio ritmo e a harmonia vem desse respeito ao tempo. O homem, ao tentar correr mais do que a própria vida, se desorganiza. E o caos mental que tanta gente sente é, na verdade, um problema de presença, não de capacidade. Estar realmente onde está é o primeiro sinal de uma mente organizada, porque a presença é o contrário do desperdício. A mente presente enxerga o que precisa ser feito e faz, sem adiamentos, sem ruído, sem auto-engano. Enquanto a distraída se perde tentando fazer tudo e não conclui nada. A diferença entre elas não é talento, é atenção. O estoico entende que o tempo é o bem mais precioso porque ele não pode ser devolvido. Pode perder dinheiro, pode perder status, pode perder reconhecimento. Tudo isso é recuperável. Mas o minuto que passou não volta. E é essa consciência que faz o homem se tornar seletivo com o que faz, com o que fala e com o que pensa. Honrar o tempo é também honrar o silêncio. É saber pausar. Não para fugir, mas para existir com lucidez. O homem que vive de forma presente percebe que cada pausa é uma janela de percepção. E nessas pausas, ele encontra direção. Estar presente é uma forma de gratidão ativa. É olhar para o agora e dizer com a atitude, eu estou aqui inteiro. E quando você vive assim, o tempo não te assusta mais. Ele se torna aliado. Você para de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela. A desordem da mente nasce da ausência de presença. A organização começa quando você volta para o instante. Quando decide que a partir de agora, cada gesto, cada palavra e cada respiração será vivida com consciência. E não importa o que esteja fazendo. Lavar algo, caminhar, estudar, trabalhar. Tudo pode ser meditação se houver atenção. Honrar o tempo não é fazer mais, é estar mais. O corpo pode se mover rápido, mas a mente deve se mover devagar. É assim que o homem sábio age, com calma até na pressa, com foco até no caos, com presença até no silêncio. A mente desatenta vive fragmentada, a mente presente é inteira, e a vida só floresce em quem está inteiro.
No fim, honrar o tempo é o mesmo que honrar a si mesmo. Porque quando você está presente, nada é desperdiçado, nem o instante, nem a energia, nem a existência. A mente que vive no agora não teme o futuro, não carrega o passado e não perde o equilíbrio. Ela apenas vive, de forma simples, clara e verdadeira. E essa é a forma mais pura de ordem que existe. Tudo começa quando você decide parar de se sabotar. Quando entende que ninguém vai te salvar, ninguém vai fazer por você, e que a sua vida não muda com promessas, muda com ação. Ordem não é perfeição, é direção. É olhar para o que está ao redor e dizer: chega de bagunça, chega de adiar, chega de aceitar menos do que eu posso ser. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa ter coragem de começar. E às vezes, começar é simplesmente dar o primeiro passo, desligar o que te distrai, limpar o que te confunde, organizar o que te pesa. A calma vem quando o caos deixa de ser rotina. E o poder nasce quando você entende que o controle não está no mundo, está em você. Então, antes de sair do vídeo, faça isso por si mesmo. Escolha uma área da sua vida para colocar em ordem ainda hoje. Não amanhã, não quando sobrar tempo. Hoje, porque o tempo não espera. E o que você faz com ele revela o tipo de pessoa que está se tornando. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o teu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários. Qual parte da sua vida você vai começar a organizar agora? Espero você no próximo vídeo. Até breve.